Olá, eu sou Luiz Arthur Leal, estudante do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, e hoje estou aqui para falar sobre o teletrabalho no contexto do direito do trabalho. Então vamos lá, a apresentação ela é dividida em três partes. Primeiro, o que é o teletrabalho? Segundo, qual é a sua previsão legal e quais são as regras para essa modalidade? E terceiro, as vantagens, desvantagens e discussões pertinentes em relação ao tema. Vamos lá. Primeiro, o que é o teletrabalho? Ele aparece no contexto da quarta revolução industrial e surge como consequência direta dos avanços tecnológicos. Ele ganhou destaque e relevância, sobretudo na pandemia de Covid-19, em decorrência do isolamento social. Existem conceituações interessantes quanto ao direito do trabalho, mas eu acredito que a mais importante delas é a que está na própria lei, no caput do artigo 75b da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Para a lei, teletrabalho é a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se configuram como trabalho externo. Houve uma alteração pequena nessa definição pela recentíssima medida provisória número 1108 de 2022, mas foi só a questão da preponderância, não vale a pena ser citada no vídeo de hoje. Então vamos lá, para a previsão legal e as regras dessa modalidade. O que a gente tem que entender é que o teletrabalho está situado principalmente no capítulo 2A do título 2 da CLT, dos artigos 75A ao 75F. Mas existem algumas disposições sobre teletrabalho fora desse capítulo, como, por exemplo, a que trata da proteção ao trabalhador e da proibição da distinção entre as modalidades de trabalho. O artigo 6º afirma isso, afirma que não deve se distinguir o trabalho realizado no estabelecimento do empregador daquele realizado à distância, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, o ministro Agra Belmonte, reafirma que os direitos são os mesmos de um trabalhador normal, via de regra. Contudo, existem algumas diferenças em relação a essa modalidade, em comparação ao presencial, como a não sujeição ao controle de jornada. Isso está lá no artigo 62, inciso 3º da CLT, e basicamente, como afirma aqui o ministro Maurício Godinho Delgado, como o teletrabalho não pode ser fiscalizado ou minimamente controlado em relação às horas, o empregado não tem direito ao pagamento de horas extraordinárias ou de adicional noturno, por exemplo. A terceira regra que a gente traz aqui trata da necessidade de previsão expressa no contrato de trabalho, ou seja, para que o teletrabalho seja considerado lícito, ele deve estar expressamente no contrato de trabalho, de acordo com o artigo 75C. A quarta regra trata da alteração entre o regime presencial e de teletrabalho. Basicamente, ela pode acontecer desde que haja mútuo acordo entre as partes, empregador e empregado. E caso isso ocorra, a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, deve haver um prazo de transição mínimo de 15 dias. A quarta regra fala do custeio e responsabilidade pelo equipamento e infraestrutura. Basicamente, o artigo 75D determina que as delimitações quanto a isso devem estar previstas em contrato escrito. E caso as utilidades sejam fornecidas pelo empregador, isso não pode integrar a remuneração do empregado. É o que diz o parágrafo único. A quinta e última regra que a gente vai tratar aqui trata da obrigação que o empregador tem de instruir os empregados a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Então vamos lá para as vantagens e desvantagens do teletrabalho. As vantagens se dão principalmente em relação à flexibilidade do local de trabalho, visto que o empregador pode trabalhar não apenas em casa, mas em cafés, em ambientes de coworking, entre outros. O empregado, então, ele tem uma economia e gestão do próprio tempo, visto que ele não perde o tempo de deslocamento, engarrafamentos, etc. Contudo, essa mesma flexibilidade é que traz alguns problemas em relação ao teletrabalho, como principalmente a dificuldade de separação entre o trabalho e o lazer. Além disso, a privação de contato com colegas e com outras partes do ambiente de trabalho. Existe um ponto muito importante que deve ser abordado aqui, que é o direito à desconexão. Muitos acreditam que seja um respaldo direto da Constituição da República, visto que ela, em seus artigos 6º e 7º, garantem o direito ao trabalho e ao lazer, consequentemente ao repouso semanal remunerado. Há, inclusive, um projeto de lei, atualmente tramitando no Senado, que é o projeto de lei número 4044 de 2020, que visa inserir expressamente o direito à desconexão no nosso ordenamento jurídico. Carlos Henrique Bezerra Leite lembra, inclusive, que há uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 428, que determina que o empregador deve pagar horas de sobreaviso caso ele importune o empregado no seu momento de lazer. Basicamente, em 5 minutos não dá para falar sobre tudo em relação ao teletrabalho, mas acho que dá para ter uma visão geral. Muito obrigado.